Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 29, uma pergunta. Uma pergunta que um pai faz a respeito de seu filho. Então disse o rei Davi: vai bem com o mancebo, com o jovem, com Absalão? Vai bem com Absalão? Vai bem com o jovem? Davi disse isto numa circunstância muito triste da sua vida como pai. Absalão, seu filho, havia se rebelado contra Davi, seu pai. Em determinado momento desta sua rebelião, Absalão reúne forças militares para lutar contra o seu pai e destroná-lo, com o intuito de que ele, Absalão, ocupasse o reino no lugar de seu pai Davi. Absalão já trouxera antes outros motivos de tristeza ao seu pai, quando matara um próprio irmão, também filho de Davi. Quando há problemas entre irmãos, isto traz certamente muita aflição ao coração dos pais. Mas este Absalão não apenas havia criado estes problemas, como no momento em que Davi fez esta pergunta, estava então a liderar um exército para depor Davi, se possível matando-o. Davi foi obrigado a reunir às pressas os seus homens que ainda lhe permaneciam fiéis, e estes foram à batalha contra o exército liderado pelo seu filho. E um dos generais de Davi, na verdade não foi um dos generais, e dois emissários, dois dos homens que estavam lutando, vieram a Davi correndo para trazer notícia. A notícia era que as tropas de Davi haviam vencido as tropas de Absalão, o seu filho. Quando estes emissários chegam a Davi, Davi não lhes pergunta quem ganhou a guerra. Não lhes pergunta sobre os seus generais e nem sobre os seus homens. Ele estava ansioso por uma pessoa, o comandante do exército que queria destruí-lo, que era o seu filho, que era Absalão. E ele pergunta então: como vai o mancebo? Como vai o jovem? Ele foi repreendido por um dos seus generais logo depois, o rei Davi. O general lhe disse então: os seus homens arriscam a sua vida pelo Senhor, e quando voltam da batalha, o Senhor não pergunta se ganharam ou se perderam, não pergunta se eles estão bem. Em sabendo que eles venceram a batalha, não agradece a eles, porque muitos deram a sua vida, outros arriscaram a sua vida para que o Senhor pudesse permanecer no trono como rei. E o general faz sentir a Davi que ele tinha tomado uma atitude que ofendera aos seus generais e aos seus soldados.
Porque não perguntara por estes, mas perguntara apenas por Absalão, o seu filho. Vai bem com o jovem? Eu gostaria de sugerir que esta fosse a sua pergunta como pai ou mãe, hoje à noite. Que você se perguntasse: vai bem com o meu filho? Vai bem com a minha filha? Vai bem com o mancebo, Absalão? Para Davi, tudo mais ficava num horizonte bem secundário diante desta grande preocupação dele com o filho que queria matá-lo. E aqui então nós temos uma questão, uma pergunta que Davi faz com muita ansiedade. E você e eu, como estamos em relação aos nossos filhos? Todos os pais temos ansiedades a respeito dos nossos filhos. Todos os pais nos sentimos muitas vezes aflitos e angustiados a respeito dos nossos filhos. E é bom que nessas ocasiões demos vazão à nossa aflição, à nossa ansiedade, à nossa angústia. E nós nos perguntemos: vai bem com o meu filho? Vai bem com a minha filha? Quando as crianças são pequenas, são bebês, eles dão trabalho. E dão muito trabalho. Mas o trabalho que eles dão não é nada, absolutamente nada, com o trabalho que eles nos vão dar quando crescerem. As ansiedades e preocupações que a gente tem com as crianças quando são pequenas são pálidas quando comparadas com aquelas que temos ao depois, quando elas crescem. Por isso acontece na nossa vida, faz parte da vida de um pai e de uma mãe, perguntar ansiosa e angustiadamente: vai bem o meu filho? Vai bem a minha filha? Se você é, no caso em questão, o filho ou a filha, é bom se lembrar que os seus pais, com todos os defeitos que têm, e que certamente não são poucos, procuraram dar o melhor deles para vocês. Procuraram cuidar de vocês da melhor maneira que sabiam. E, se for possível, vocês lhes darem um pouco de alegria e transmitirem um pouco de gratidão, farão muito bem ao coração de seus pais. No caso em questão, Absalão não nutria nenhum sentimento de gratidão e muito menos procurava trazer alegria ao coração do seu pai. Ele queria, na verdade, matá-lo. E era filho de um santo, Davi. No Novo Testamento se lê que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E como este homem sofreu nas mãos dos seus filhos, no caso em questão, hoje à noite, nas mãos de Absalão. Aqui está o pai fazendo uma pergunta a respeito de um filho que havia deixado a casa de seu pai. Havia ido morar longe, lá longe ele havia reunido o seu exército e então viera comandando o seu exército para destronar Davi. É possível que você tenha um filho que tenha ido morar longe da sua casa, tenha deixado a sua casa. Um filho ou uma filha que já não esteja mais morando com você.
E certamente não o tendo ou não a tendo por perto, você se pergunta tantas vezes, angustiado: vai bem o meu filho que não está comigo? Vai bem a minha filha que já não mora mais comigo? Talvez tenha saído por razões naturais, talvez esteja trabalhando numa outra região, numa outra cidade, num outro estado, ou tenha ido estudar num outro lugar, ou talvez tenha propositadamente deixado a sua casa por não se sentir mais bem em viver na sua casa. O fato é, não está com você no seu lar. E certamente isto lhe traz ao coração esta pergunta: vai bem o meu filho? Vai bem a minha filha que estão morando longe? No caso em questão é a pergunta de um pai sobre um filho rebelde. Vejam uma situação. Para Davi, se Absalão morresse, seria melhor para Davi. Porque quem estava criando toda aquela turbulência no seu reino e na sua vida era este filho, que estava agora a comandar um exército contra ele, Davi, para destroná-lo e matá-lo. Então, se o seu filho morresse, este exército perderia o seu líder. Não haveria mais o perigo de Davi ser destronado ou morto. A batalha teria se encerrado, os seus homens, os seus soldados, os seus generais não precisariam mais perder a sua vida ou ficar feridos e mutilados para defender Davi contra os ataques de seu filho. Conviria, pois, muito mais a Davi que o seu filho morresse que ele continuasse vivendo. Mas não é isto que há no coração de Davi. Ele quer saber se o mancebo vai bem. Será que ele foi ferido na batalha? Será que ele foi mutilado? Será que ele perdeu um braço? O que é que aconteceu com ele? E os pais crentes sempre devemos amar os nossos filhos em quaisquer circunstâncias, em quaisquer situações. Os membros mais antigos da igreja se lembram do grande evangelista Roy Hession, que esteve algumas vezes no nosso meio, aquele pregador inglês, e várias vezes eu o ouvi contar. Ele e sua esposa tiveram apenas um filho, e este filho, até onde eu saiba, nunca se converteu. E o filho tornou-se muito rico, deve ser hoje um grande, um dos homens ricos lá na Inglaterra. Prosperou muito nos seus negócios, na sua vida profissional. Ainda era solteiro, morava na casa dos seus pais, já era um profissional bem-sucedido, mas os pais perceberam e constataram que estava vivendo uma vida muito irregular, cheia de vícios. E quando chegou certo dia em que esses vícios estavam assim perturbando até mesmo a vida dos pais, houve um momento de explosão em que o Roy Hession e a sua esposa disseram àquele rapaz que se ele quisesse ficar naquela casa deveria mudar de vida. Se não mudasse de vida, não poderia morar com eles. E o rapaz então saiu de casa. E eles não tinham a menor ideia sobre para onde o rapaz tinha ido, o seu paradeiro. Eu vi Roy Hession contando que foram 3 dias e 3 noites sem dormir, de grande aflição, de grande angústia. Onde estará agora o nosso filho? E quando 3 dias depois o filho bateu à porta de casa, os pais lhe disseram: meu filho, aqui é o seu lugar, esta é a sua casa. Com os seus vícios ou sem os seus vícios, com a sua vida desregrada ou sem a sua vida desregrada, nós nunca mais o expulsaremos de casa. Aqui é o seu lar. E eu
sei que ele voltou a morar com os pais. Não me consta que tenha se convertido. Você tem causado como filho ou como filha tristezas aos seus pais no seu lar? Você, como pai, tem tido filhos ou filhas que lhe têm causado tristezas e amarguras? No coração de Davi havia muito amor por este filho rebelde. Vai bem o mancebo Absalão? Se você é filho ou é filha e tem trazido estas aflições aos seus pais, por que não parar e pensar um pouco e ponderar? Por que não pensar em não continuar ofendendo o amor que os seus pais têm tido para com você? Mas esta pergunta de Davi em relação ao seu filho, vai bem o mancebo Absalão, era uma pergunta que, se a resposta fosse que Absalão tinha morrido, significaria que Absalão teria morrido numa situação lamentável, porque teria morrido em rebelião contra o seu pai sem ter se arrependido. E era esta talvez a maior angústia de Davi, que o seu filho pudesse vir a morrer naquele estado de rebelião contra ele. Vai bem o mancebo Absalão? Mas quando Davi fez a pergunta, já era tarde demais. Na verdade, quando Davi pergunta àqueles emissários, vai bem o mancebo Absalão, a notícia que os emissários estavam trazendo é que os exércitos de Davi tinham vencido os exércitos de Absalão e haviam matado Absalão. O filho já estava morto. Versículo 33 do capítulo 18 aí de 2 Samuel diz: então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Seria de se esperar que o rei se alegrasse. Ganhamos a batalha. O general inimigo foi morto. Não há mais problema. Eu posso voltar para Jerusalém e assumir o trono. Mas quando Davi sabe que o seu filho, que lhe era rebelde, que lhe causava tantas aflições, havia morrido, ele ficou profundamente perturbado. Procurou um lugar solitário e chorou. E não conseguia ficar parado. Quando a angústia é grande, a gente tantas vezes não consegue ficar parado. E ele estava andando, e andando ele dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Quando Davi fez a pergunta, era tarde demais. O seu filho já havia morrido. É bom que você, como pai, é bom que você, como mãe, aqui hoje à noite, faça essa pergunta enquanto ainda é tempo. Não deixe para fazê-la quando o seu filho ou a sua filha já tiver morrido. Eu não sei se antes Davi teve tão grande preocupação com o seu filho. Ele foi um homem de guerra, um rei, envolvido em muitas batalhas, e é possível que, com tantos afazeres e responsabilidades, ele tenha se descuidado de Absalão. E agora tem acordado para esta realidade e tenha perguntado: vai bem o mancebo Absalão? Mas talvez Davi tenha acordado tarde demais. Quando ele acordou, o filho tinha morrido. Já tinha morrido.
Enquanto você tem um filho e uma filha que ainda não morreu, é bom que você se angustie. É bom que você levante esta pergunta ansiosa: vai bem o meu filho? Vai bem a minha filha? Em segundo lugar, situações, ocasiões em que é natural que a gente faça essa pergunta. Situações, por exemplo, da vida natural de cada um. Nós todos estamos sujeitos a doenças, a acidentes, a mortes, ou morte, não é? Só dá para morrer uma vez, a morte natural. Então, há muitas situações em que a gente se angustia pelos filhos, porque sabe que estão enfrentando situações normais da vida de toda a gente e que eles são pesados, eles são difíceis. Talvez desemprego, talvez doenças na família. São situações em que naturalmente os pais se hão de perguntar: como vai o meu filho? Como vai a minha filha? Estava doente, continua, já sarou, melhorou, os remédios estão fazendo bem, o que é que o médico diz? E aquele exame, e aquele diagnóstico, e aquele teste para aquele emprego, aquela entrevista, e assim por diante. Há muitas situações em que é natural que a gente se pergunte: vai bem o meu filho? Vai bem a minha filha? Mas há uma situação muito particular e muito específica que transcende a esta vida natural, por assim dizer, em que a gente deve se perguntar como vai o filho e como vai a filha. É no que diz respeito à salvação da alma deles. Vai bem o seu filho? Ele está salvo? Vai bem a sua filha? Ela está salva? Pode ser que você nunca tenha se angustiado por isso, e é possível que só venha a se acordar para isso e a se angustiar pelo estado espiritual do seu filho ou da sua filha quando for tarde demais, quando já tiverem morrido e partido para a morte eterna. Por isso é bom que você faça essa pergunta enquanto é tempo. Na semana passada esteve lá no seminário, dando um curso, um professor dos Estados Unidos, um curso de mestrado, e estudamos com ele um grande pregador americano que viveu 200 anos atrás, Jonathan Edwards, até hoje considerado o maior teólogo norte-americano. E ele deu uma interpretação que Jonathan Edwards dá de um texto em Hebreus 6 que eu nunca tinha ouvido. E também não vem ao caso discutirmos aqui se esta interpretação é verdadeira ou não. Esse não seria o momento. Mas que traz uma pergunta que deve falar ao nosso coração como pais. O texto é de Hebreus capítulo 6, começando com o versículo 4. É um dos textos mais controvertidos em termos de interpretação, mais difíceis de interpretação. Diz o texto: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Como eu disse, há várias interpretações, mas a que Jonathan Edwards dá é a seguinte: que uma pessoa não salva pode ser objeto de atuações poderosas do Espírito Santo na vida dela. Ela pode ser iluminada pelo Espírito Santo para compreender verdades espirituais.
e não estar salva. Que ela pode ter provado o dom celestial, ter tido experiências espirituais e não ser salva. Ter se feito participante do Espírito Santo. Houve muita gente na Bíblia que teve o Espírito Santo e não era salvo. Eu creio que Judas, por exemplo, no colégio apostólico, saiu com os outros apóstolos e, na mesma maneira, expulsou demônios, e os demônios saíram, curou enfermos em nome de Jesus, e no poder do Espírito os enfermos foram curados. Não era salvo, mas fez pelo poder do Espírito. Então, o fato de a pessoa realizar obras no poder do Espírito Santo, verdadeiramente do Espírito Santo, não é do diabo, do Espírito, não quer dizer que esta pessoa esteja salva. E provaram a boa palavra de Deus. Pessoas que têm experiência de que esta palavra é de Deus e é boa, gostam desta palavra, leem esta palavra. E isto não quer dizer que são pessoas salvas. E eu digo isto porque você pode estar enganado a respeito do seu filho e da sua filha. Você pode pensar, porque vê manifestações da atuação do Espírito Santo na vida dele ou na vida dela, que ele ou ela estão salvos. E pode ser que não estejam. O fato de eles terem estas experiências espirituais não quer dizer que estão salvos. O fato de serem chamados para o ministério não quer dizer que estão salvos. O chamado é genuíno, foi o Espírito Santo que chamou de verdade. Mas a gente sabe de muitos pastores que com certeza estão no inferno, foram chamados, mas nunca foram salvos. Por isso, você precisa perguntar-se com muita inquietação: vai bem o meu filho? Vai bem a minha filha? Ele vai à igreja, isso não quer dizer que está salvo. Ele foi batizado, isso não quer dizer que está salvo. Ele dá o dízimo, isso não quer dizer que está salvo. Ele é ativo na igreja, isso não quer dizer que está salvo. Vai bem o meu jovem Absalão? Mas é bom que você não faça essa pergunta tarde demais. Em terceiro lugar, as respostas que podem ser dadas a esta pergunta: vai bem o meu filho, vai bem a minha filha? Há pelo menos duas respostas. Uma que diz vai bem e a outra que diz não vai bem. Já que se está perguntando vai bem o meu filho, a gente pode receber como resposta não vai bem. Ou a gente pode receber como resposta sim, vai bem. Não vai bem. Não vai bem se é um moço ou uma moça que nutre inimizade contra os seus pais no seu coração. Se há rancor, se há ódio no seu coração contra os seus pais, não vai bem. Porque a palavra de Deus diz que quem não ama seu irmão, a quem vê, como poderá amar a Deus a quem não vê? Se você não ama seu pai, a sua mãe que você vê, e que são seus irmãos em Cristo, como poderá você amar a Deus a quem você não vê? Não vai bem se ele ou ela se tem afastado para lugares ruins. Você sabe que tem frequentado más companhias. Você sabe que tem andado por lugares impróprios e inadequados. Então não vai bem. Não vai bem se tem alimentado vícios. E você sabe ou suspeita
Não vai bem se a sua religião é formal. Ele fala sobre oração, ele não ora. Ele fala sobre evangelização, mas não evangeliza. Ele fala sobre o dízimo, mas não dizima. Ele fala sobre missões, mas não é partícipe da obra missionária. Isso deve preocupá-lo. Talvez não vá bem. Talvez mesmo que tenha sido uma pessoa que é membro desta igreja ou de outra, que fez profissão de fé, que foi batizada, esteja perdida. Cuidado, vai bem o seu filho. Ou a resposta pode ser, vai bem. Vai bem se você percebe que ele não apenas sabe o Evangelho, crê no Evangelho, mas se você percebe que ele ama o Evangelho, que há devoção ao Evangelho. Esta fé só intelectual, que crê e que aceita, mas que não se transforma em devoção, em ação, é aquela fé morta da qual Tiago falou, que até os demônios têm, estremecem e estão perdidos. Mas ele vai bem se a sua fé não é apenas intelectual. Se você lhe nota sinais de devoção, de apego, de amor ao Evangelho. Ele vai bem se você nota nele sinais de humildade. Ele quer ser útil no reino de Deus. Ele não está a dizer, se eu não tiver grande projeção, eu não vou fazer nada para Deus. Se eu não estiver em lugares importantes que chamem a atenção, eu não vou fazer nada. Ele está dizendo, se eu puder fazer alguma coisinha, mesmo que ninguém me saiba fazer, ninguém me perceba, mas eu esteja servindo o meu rei, eu quero fazer. Irmãos, imaginem se nós pastores fôssemos todos olhar, por exemplo, para o pastor Nilson Fanini, 6.000 membros, grandes campanhas evangelísticas pelo mundo inteiro, e nós disséssemos assim, eu só vou ser pastor se eu puder ser um Nilson Fanini. E é só ter um pastor no Brasil inteiro, não é? Só tem um Nilson Fanini, não tem dois. Só haveria um pastor. Mas nenhum. Os outros não temos 6.000 membros, os outros não temos isto e aquilo, nem realizamos as grandes campanhas, nem pregamos nos grandes estádios. Mas consideramos um grande e alto privilégio se pudermos ter um lugar humildezinho no reino de Deus, onde nós possamos servi-lo. E assim você na igreja, não procure que os outros lhe deem honras. Procure honrar a Deus. Vai bem quando há esta humildade. Vai bem quando você percebe que ele não confia nele mesmo. Às vezes a pessoa é dá uma aparência de uma segurança muito grande. Os outros podem cair, mas eu não vou cair. Pode ficar sossegado. Minha vida vai muito bem. Os outros podem tropeçar, mas comigo não vai acontecer. Se houver isto, cuidado. Você pode cair, o seu filho pode cair. Mas se você notar dele uma preocupação, um medo de pecar, um medo de cair, um medo de ofender a Deus, ele sabe que é fraco e por isso precisa depender de Deus, então vai bem com ele. E vai bem com ele se você perceber que ele ama a casa de Deus. Eu não disse frequenta a casa de Deus, eu não disse participa das atividades da casa de Deus, eu disse ama o povo de Deus, ama a família de Deus,
quer estar com o povo de Deus. Não é apenas fraternidade, não é apenas companheirismo, mas é amor espiritual. Então vai bem com ele. Então a pergunta de Davi é oportuna para nós. Vai bem com o mancebo, com Absalão? E eu gostaria de sugerir que vocês, pais, nesta noite, se perguntassem: vai bem com o meu filho, com a minha filha? Este está sendo o mês da mocidade. Este é um sermão também ligado a este tema do mês da mocidade. Ligado a você, pai, ligado a você, mãe. Vai bem com o seu filho, vai bem com a sua filha. Não acorde tarde demais para fazer esta pergunta. Vamos curvar as frontes em oração.